Oi, tudo bem? A gente vai começar hoje a nossa 7ª aula. Ela é a aula referente ao dia 21 de setembro e é a última aula teórica antes da nossa prova, que vai ser realizada dia 25 de setembro. Qual é o assunto dessa aula? Limites no infinito. Então, eu dei na aula passada uma motivação para isso que a gente está estudando, que foi por meio de um modelo de comportamento logístico, que foi a ideia de modelar uma epidemia em uma universidade. E a pergunta, o problema que eu trouxe para vocês na aula passada era que, se você tivesse aquele comportamento lá, o que aconteceria à medida que aquele tempo, que as semanas fossem passando? Então, era questão de meio que você saber o que vai acontecer no futuro. Então, no fim das contas, era você saber o que aconteceria à medida que esse seu valor a sua quantidade de semanas aumentasse arbitrariamente, o que aconteceria com a sua quantidade de infectados. E a gente viu que a nossa quantidade de infectados, ela sobe, mas chega a um ponto que ela meio que se estabiliza. E esse ponto em que ela se estabiliza, a gente tem uma reta, que ela é chamada de reta suporte, que funciona como uma barreira para aquele nosso gráfico. Então, o que a gente vai entender melhor hoje é sobre esse tipo de situação. É tentar saber o que acontece com os valores da minha função, à medida que a minha função é f de x, à medida que eu pego valores de x arbitrariamente grandes, tá? Então, como eu disse, 7ª aula, referente ao dia 21 de setembro, a gente vai discutir sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. A gente já estudou sobre assíntotas verticais, então vamos estudar hoje sobre assíntotas horizontais. Eu dividi a aula em 2 sessões aqui. E a gente vai encontrar, nessa parte de limites no infinito, a gente vai estudar 2 tipos de comportamento que podem acontecer. Que é o caso, como o que eu tinha dito na aula passada, em que você faz o seu x arbitrariamente grande e os seus valores da função f de x, eles vão se aproximando de um certo valor finito. E existe a condição de que quando você pega e faz a situação também existe de que quando você pega valores de x arbitrariamente grandes, os valores da sua função, os valores de y igual a f de x, a imagem ela vai se tornando valores também arbitrariamente grandes, tá? A gente vai estudar essas 2 situações e eu começo pedindo para a gente analisar o gráfico dessa função sobre x. O gráfico da função sobre x, a gente já analisou ele em aulas passadas, só que o que eu tinha feito na aula passada, nas aulas anteriores, é olhar o que acontece com o gráfico dessa função sobre x, quando eu pegava esses valores de x próximos do zero. Então, a gente estudou o que acontece para valores positivos, para valores negativos, à medida que esses valores se aproximavam de zero. E a conclusão que a gente teve é que, à medida que esses valores de x se aproximavam de zero, os seus valores de 1 sobre x, ou seja, os seus valores de f de x, eles se tornavam arbitrariamente grandes. E a gente pegou e decidiu, a gente usou a seguinte notação. Quando era para falar que esses valores se tornavam arbitrariamente grandes, a gente usava a notação de infinito. Então, esse infinito não é um número para a gente, ele é só para indicar a noção de um valor arbitrariamente grande. Então, a pergunta é, agora a gente vai fazer a análise diferente. Em vez de olhar esses valores de x se aproximando de zero, a gente vai fazer com que esses valores de x se tornem arbitrariamente grandes. Então, dessa vez, quem vai crescer de forma desordenada são os valores de x. Vamos olhar aqui no nosso gráfico e tentar, vamos dividir a nossa análise em 2 momentos aqui. O gráfico e a tabela de valores aqui. Então, vamos pegar aqui, só analisar projetar alguns valores no nosso gráfico e ver como que esses valores, eles se comportam no nosso gráfico. Então, nota que aqui na nossa tabela de valores, quando eu pego x, vamos pegar e olhar, desconsidera esse mais menos, é porque eu estou olhando tanto para os valores positivos quanto para os valores negativos. Vamos pegar e concentrar a nossa análise só nos valores positivos agora. Então, quando eu pego x igual a 1, como a minha função é f de x igual a 1 sobre x, o valor da imagem também é 1. Quando eu pego x igual a 2, o valor da imagem é 1 sobre 2, ou seja, 0,5.
À medida que, quando eu pego x igual a 5, a medida do f de x, que é 1 sobre x, 1 sobre 5 dá 0,2. Depois eu pego um valor maior ainda. Então, eu estou aumentando aqui os valores de x. Aqui, né, você pode ver que eu estou aumentando os valores de x aqui. Então, agora eu peguei o valor de x igual a 10. E o que a f de x, qual é o resultado da f de x? Vai ser 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Depois eu pego o x igual a 50. O f de x vai ser 1 sobre 50, ou seja, 0,02. Depois eu pego o x igual a 100. Quando eu pego o x igual a 100, o resultado da f de x é 0,01. Depois eu pego, aumentei mais ainda, um x igual a 1000, e o resultado é 0,001. Olha o que está acontecendo aqui na sua coluna que está à esquerda. Na sua coluna que está à esquerda, que descreve o comportamento dos valores de x, nota que eu estou pegando valores cada vez maiores. E o que acontece com os seus valores de f de x, que são os resultados da coluna à direita? Nota que eles estão diminuindo. Começou com 1, depois 0,5, 0,2, 0,1, 0,02, diminuiu para 0,01, diminuiu mais ainda para 0,001 e diminuiu mais ainda para 0,0001. Vamos olhar isso aqui no nosso gráfico. Então, eu estou pegando valores cada vez. Eu pego um valor aqui de x, como eu disse, vamos concentrar nossa análise nesse primeiro momento só para os valores positivos aqui do nosso x. Então, esses valores que estão à direita aqui. Então, eu vou pegar um valor aqui de x, projeto ele aqui no gráfico, projeto perpendicularmente a imagem aqui. Me deu um certo valor. Pego um valor um pouco mais lá na frente aqui. Projeto no gráfico, projeto a imagem. Pego mais ainda. Projeto no gráfico, projeto na imagem. Ele está um pouquinho aqui abaixo. Talvez não dê para enxergar, vamos tentar aumentar o zoom aqui. Mesmo com zoom fica difícil, essa retinha que está aqui embaixo. Então, você consegue notar que aquilo que a gente tinha visto na nossa tabela de valores, ela está sendo, essa informação, a conclusão que a gente está chegando, ela está tendo o apoio, o respaldo do que a gente está vendo no comportamento do nosso gráfico. Então, o que a gente tem aqui? Os nossos valores de x, eles estão ficando arbitrariamente grandes, enquanto os valores da imagem, que estão sendo projetados aqui, eles estão ficando cada vez menores e próximos de quem? Você vai notar que esses valores estão ficando, à medida que esses valores aqui estão crescendo arbitrariamente. Então, eu vou usar essa notação de infinito para dizer que estão crescendo arbitrariamente. Esses valores aqui estão diminuindo bastante. E diminuindo, se aproximando dos valores de y igual a 0. Vamos olhar isso aqui, vamos abrir aqui no GeoGebra, e a gente vai ver o que está acontecendo aqui, para a gente pegar e tentar contribuir mais, dar mais respaldo para essa nossa análise. Então, esse gráfico que está aqui de vermelho, é o gráfico da função 1 sobre x, mas eu estou olhando só o pedaço positivo. Então, eu não desenhei aquele pedaço negativo, só estou olhando o pedaço de x positivo. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma tabelinha de valores aqui para movimentar. Então, nota que a gente tem a tabela de valores. No momento, eu estou olhando o x igual a 8. Quando o x é igual a 8, o valor de y é 0,125, que é os valores da imagem, né? E você nota o seguinte, que esse valor de x igual a 8 está aqui em cima do eixo x e o valor da imagem está aqui no eixo y. O que eu quero que a gente veja, como eu disse, eu quero saber o que acontece com os valores da imagem da minha função à medida que eu vou pegar e movimentar esses valores de x, tornando eles arbitrariamente grandes. Então, eu vou fazer isso, vou tornar esses valores arbitrariamente grandes. Então, enquanto eu movimento aqui, eu quero que você preste atenção no eixo y aqui. Então, eu estou movimentando, movimentei para o 10, o eixo y caiu no 0,1. Movimento um pouco mais para frente, movimento para o x igual a 20, o y veio para 0,05. Movimento mais um pouco para x igual a 50, veio no 0,02. E eu posso continuar movimentando aqui, com a questão de que eu tenho a limitação do tamanho da minha tela aqui.
Então, eu posso aumentando e olha o que vai acontecendo com os meus valores do eixo Y. Eu peguei e fiz questão de deixar com o máximo de casas decimais para vocês pegarem e verem o que está acontecendo. Nota que chega um ponto que eu não consigo mais seguir aqui com a minha tela. Vocês não vão, a menos que eu diminua ela. Se eu diminuir ela, você vai conseguir ver melhor esse comportamento. Então, eu vou chegando para x igual a 75, ele abaixou mais um pouco, x igual a 80. Vou diminuir mais um pouco a minha tela para a gente conseguir andar mais um pouco. Vou aqui para o x igual a 100, ele está aqui embaixo, 0,01. E posso continuar aqui e você vai ver que esses valores eles vão pegar e ficar cada vez menores. O que eu quero que vocês notem é o seguinte, olha aqui, então olha, em vez de olhar no gráfico, agora olha para essa tabela de valores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar os valores de x e você vai ver o que acontece com esses valores que estão à direita aqui, com os valores de y. Então, x igual a 10, o y deu 0,1, 12 deu 0,07, 22 deu 0,04, 29, 50 deu 0,02 e vou fazendo isso cada vez maior. E eu coloquei uma limitação aqui por causa que tem uma limitação para o computador aqui e também para vocês conseguirem visualizar melhor. Depois eu vou pegar e deixar essa animação na nossa sala do Moodle, aí vocês podem alterar para pegar valores cada vez menores, quer dizer, valores de x cada vez maiores. Então, eu estou aumentando esses valores de x e o que está acontecendo com esses valores de y? Eles estão ficando cada vez menores e cada vez mais próximos de zero. Então, é com essa conclusão que a gente tira a seguinte informação, e a gente representa essa informação por meio dessa notação. Quando você fala que quanto maiores os valores de x, mais próximos de zero ficam os valores de f de x, você representa essa informação com essa notação. Limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito é igual a zero. Esse infinito aqui, esse x tendendo a infinito, representa isso, que os valores de x eles estão crescendo de forma arbitrária. E o que é esse zero aqui? Ele representa os valores do f de x à medida que você movimenta os seus valores de x. Vamos olhar agora, se eu pegar esses valores de x agora, se eu olhar isso do lado negativo. Se eu olhar isso do lado negativo, você pode pegar aqui, fazer a mesma análise aqui. Vamos projetar alguns pontos aqui no nosso gráfico. Pego aqui, agora eu vou olhar para os valores de x negativos. Projeto aqui no gráfico. Projeto no eixo Y. Pego mais lá na frente, projeto no gráfico, projeto no eixo Y. Então, o sentimento que eu tenho aqui é que à medida que eu vou pegando valores de x mais à esquerda aqui, os meus valores de f de x, os valores que vão sendo projetados aqui no eixo de y, eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e chegando cada vez mais próximos dessa origem aqui. E isso é colaborado com o que acontece aqui na nossa tabela de valores. Nota, por exemplo, se eu pegar o x igual a menos 1. Então, agora a gente vai olhar para os sinais negativos. Se o x é igual a menos 1, o f de x é menos 1. Se o x é igual a menos 2, o f de x é 1 dividido por menos 2, que é menos 0,5. Se eu pego x igual a menos 5, o resultado do f de x é 1 dividido por menos 5, que é menos 0,2. Se eu pego x igual a 10, a menos 10, o f de x é 1 dividido por menos 10, que é menos 0,1. Se eu pego x igual a menos 50, o valor de f de x é 1 dividido por menos 50, que dá menos 0,02. Então, nota que eu pego, à medida que eu vou pegando valores de x maiores, mas maiores no sentido negativo, o que acontece com os valores da minha imagem? Eles vão se aproximando também de zero. A diferença é que eles vão se aproximar aqui pelo lado negativo do y. E então, a gente diz o seguinte, que quanto maiores, e quando eu digo maiores, eu digo em módulo, ou seja, eu estou desconsiderando o sinal. Então, quando eu pego esses valores maiores, mas negativos, os valores de... quanto maiores, mais negativos os valores de x,
os valores de f de x eles vão ficando cada vez mais próximos de zero. E eu represento isso com essa notação de x tendendo a menos infinito. Então, esse menos infinito significa o seguinte, que os valores de x eles são arbitrariamente grandes, mas no sentido negativo, tá? Ou seja, grandes no sentido em módulo, ou seja, se você desconsiderar o sinal, eles são grandes, mas com um sinal negativo. E o que acontece com os valores da f de x? Eles se aproximam de zero. Então, essa é a conclusão que a gente chega para esse tipo de função, para a função y igual a 1 sobre x, e é esse tipo de análise que vai permitir a gente fazer várias contas e progredir nessa parte de teoria relacionada a limites no infinito. Então, vamos definir aqui, questão só de notação mesmo. Essa notação limite de f de x com x tendendo a infinito igual a zero vai significar para a gente o seguinte, que quando você pega valores de x arbitrariamente grandes, os seus valores de f de x vão se aproximar de um certo número L. É isso que representa esse limite de f de x com x tendendo a infinito igual a L. E analogamente, quando você pega valores de x arbitrariamente grandes, mas negativos, então x tendendo a menos infinito, os valores da sua f de x se aproximam de zero. Como que eu consigo enxergar esse tipo de comportamento no gráfico? Então, essa situação, temos aqui três gráficos que ilustram esse tipo de situação do limite no caso aqui, como eu estou olhando só para o valor de x positivo, eu estou falando do caso do limite do f de x com x tendendo a infinito. Então, o que significa, então, essa condição aqui? Significa o seguinte, que o limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a L. Então, o que representa esse y igual a L aqui para mim? Ele é como se fosse uma barreira para o meu gráfico. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou pegando valores de x arbitrariamente grandes, a minha função ela vai ficando cada vez mais próxima dessa barreira aqui, y igual a L, mas ela não vai ultrapassar essa barreira y igual a L. Então, essa barreira ela pode ser uma barreira inferior, superior, como essa daqui, nesse primeiro exemplo, mas também pode ser uma barreira no estilo dessa daqui, que é uma barreira inferior. Então, o meu gráfico estava vindo de outra direção, por cima aqui, e ele pega e à medida que os valores vão crescendo, essa reta y igual a L funciona como uma barreira inferior aqui para o meu gráfico. Em qualquer uma dessas situações, o y igual a L, ele funciona como uma barreira. Então, o meu gráfico ele vai ficar, à medida que os valores de x vão crescendo, o meu gráfico ele não vai conseguir passar por essa barreira, mas ele vai caminhar cada vez mais próximo dessa barreira. E ele pode se aproximar dessa barreira dessa forma aqui, por baixo ou por cima, mas ele também pode ficar cercando a minha barreira, que é o caso que acontece nessa situação C aqui. Nota que, à medida que os valores de x vão crescendo, ele pega, e o meu gráfico, ele pega e vai se aproximando da reta vermelha aqui, da minha barreira y igual a L, mas ele vai se aproximando naquele sentido de, é como se ele estivesse se enroscando nessa barreira, mas ele vai ficando cada vez mais enroscado aqui, e essa daqui também significa que o limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a L. Então, ora os valores estão um pouco acima de L, ora os valores estão um pouco abaixo de L, mas de qualquer jeito eles estão se aproximando de L nos dois sentidos aqui. Então, esse é um tipo de situação que a gente pode ter aqui. Todas essas três situações, e eu chamando aqui a reta y igual a L de barreira, ela recebe um nome muito mais importante do que esse, que é o nome de assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal é nada mais do que uma reta horizontal que tem essa característica, que à medida que os valores de x se tornam arbitrariamente grandes, os valores da minha imagem vão se aproximando desse valor L. Então, isso pode acontecer tanto para x tendendo a infinito, quanto para x tendendo a menos infinito. Essa é a condição de assíntota horizontal. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo da aula. A gente viu que no nosso primeiro exemplo da aula, a gente teve duas condições aqui. A gente tirou a conclusão que limite de 1 sobre x com x tendendo a mais infinito
é igual a L, e limite de f de x, limite de 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito, é igual a zero também. Então, essas duas condições, elas permitem a gente concluir o seguinte, que a reta y igual a L, y igual a zero, que é nada mais do que o nosso eixo x, ele é uma assíntota horizontal. Então, ele funciona como uma barreira para a nossa função 1 sobre x. Vamos olhar aqui a nossa função 1 sobre x? A 1 sobre x é isso daqui que está de azul. Nota que essa reta aqui... Nota que essa reta aqui, a reta aqui, o eixo x, ele funciona como uma barreira. Então, meu gráfico ele vem descendo aqui, vai se aproximando, mas ele não vai cortar essa reta. À medida que os valores vão crescendo, à medida que os valores vão crescendo aqui de x, os meus valores aqui, os meus valores do gráfico vão se aproximando cada vez mais desse eixo x. E essa situação de se aproximar do eixo x acontece aqui também para esse lado negativo, tá? Vamos parar um minuto para tomar uma água. Bom, vamos continuar aqui a aula com esse exemplo. O objetivo desse exemplo é encontrar os limites infinitos. Então, eu estou falando aqui de para quais pontos que o resultado, que os valores da imagem, eles se aproximam de infinito. Os limites do infinito, então, agora, nesse caso, eu estou olhando os valores de x tendendo a infinito ou tendendo a menos infinito, e, em consequência, a gente vai acabar achando as assíntotas, porque a gente já viu que existem as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. A gente acabou de ver como calcula as assíntotas horizontais, então, já que ela é o que está mais fresco na nossa mente, vamos calcular elas agora. Então, olha para esse gráfico aqui. Eu vou tentar encontrar as assíntotas horizontais. Nossa, que letra horrível. Então, vamos achar as assíntotas horizontais. Nossa!
Então, achando as assíntotas horizontais aqui. Bom, isso que dá quando a gente pega e tenta escrever sem linha. Vamos olhar aqui o que são as assíntotas horizontais. A gente viu que, nesse caso aqui, eu quero saber o que acontece. Então, a minha f de x é essa função que está em vermelho. E eu quero saber o que acontece com esse limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Então, o que acontece com esse e o que acontece com limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Então, são essas duas perguntas que eu vou tentar responder agora, tá? Sim, eu sei que você está cansado disso, mas... Vamos lá. Então, limite de f de x com x tendendo a mais infinito e limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Eu quero saber o que acontece com esses dois valores aqui. Aqui a gente não sabe quem é a nossa função, então a gente vai basear toda essa análise aqui no gráfico. Então vamos olhar aqui, vamos pegar os valores, esse daqui é o eixo x, e vamos olhar o que acontece com esses valores que estão no eixo x, à medida que eles ficam cada vez maiores. Então, olhando para esse caso aqui, então vou pegar um valor de x aqui, olha, a coisinha já está até feitinha aqui pra gente, ainda bem que eu coloquei esse negócio. Então, peguei um valor de x aqui, projeto no eixo y aqui. Tá um certo valor aqui. Cada unidade, ela é... Vamos escrever as unidades aqui, mas cada unidade aqui é uma, né? Então, aqui é uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, aqui em cima é o 4. Então, esse valor aqui ficou um pouco próximo, tá acima do 3. Então, ele tá ficando mais um pouco próximo do 4. Vamos pegar um outro valor aqui maior do que x. Um valor maior aqui. Projeto ele aqui, a imagem. Aqui, subiu um pouco esse valor. Ele está um pouquinho acima do anterior, mas está ainda abaixo do 4. Pego um outro valor aqui, maior do que o anterior. Projeto ele aqui. Ele ficou um pouco... Vamos tentar aumentar isso daqui para ver se ajuda. Mas aqui o meu valor, ele está um pouco abaixo. O que eu peguei é essa retinha que está mais aqui em cima. Então, nota o que está acontecendo. Ele está um pouco acima do valor anterior, mas ele ainda está abaixo do meu valor y igual a 4, que é esse valor aqui. Então, eu vou pegar e o que você nota aqui é que o que está parecendo que está acontecendo é o seguinte, que à medida que os seus valores de x, você vai pegando valores cada vez maiores, os seus valores estão ficando mais próximos desse valor aqui, y igual a 4. Se você imaginar esse y igual a 4 como se fosse uma barreira aqui, então desenha a reta y igual a 4 aqui. Vamos desenhar a reta y igual a 4. Vamos escolher um verde aqui. Então, eu vou desenhar a reta y igual a 4. Essa reta y igual a 4 é essa reta que está de verde aqui. Você nota que à medida que os seus valores de x estão aumentando, então à medida que o seu gráfico vai progredindo aqui, ele está ficando cada vez mais próximo dessa barreira aqui. O y igual a 4 funciona como uma barreira nesse caso aqui para a gente. Então, a minha conclusão é que à medida que os valores de x vão ficando arbitrariamente grandes, mas no sentido positivo, os valores da minha função, o meu gráfico, ele está ficando cada vez mais próximo da minha barreira y igual a 4. E eu escrevo isso daqui da seguinte forma, que o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a 4. Agora, vamos olhar o que acontece com o limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Então, vamos olhar aqui para esse outro lado, o lado negativo aqui. Então, à medida que os valores eles vão ficando
Então, vamos olhar aqui o que acontece no nosso lado negativo aqui. Então, eu pego um valor aqui que está do lado negativo, projeto ele aqui no gráfico, projeto no eixo Y. O que aconteceu com essa imagem? Ela ficou, é um valor próximo de 2. Pega um valor um pouco mais à frente aqui. À frente, então, um pouco maior do que o anterior, mas no sentido negativo. Então, projeto aqui no gráfico, projeto aqui no eixo Y. O que aconteceu? O valor ficou menor do que o anterior, mas continua próximo de 2. Pega um outro valor aqui um pouco mais para o lado negativo, mais à esquerda. Projeto no gráfico, projeto no eixo Y aqui. Ele ficou um pouquinho abaixo do meu anterior, mas ainda assim próximo de 2. Então, se você for imaginar aqui, se você desenhar uma reta y igual a 2 aqui, você nota o seguinte, que os seus valores, à medida que eles vão ficando cada vez mais próximos, à medida que você vai pegando valores de x cada vez mais para o lado negativo, o que acontece com o seu gráfico, que é esse que está de vermelho? Ele está ficando cada vez mais próximo de uma barreira aqui. Quem que seria a barreira? A barreira seria esse y igual a 2. Então, essa reta constante y igual a 2, ela limita o meu gráfico, só que ela pega e funciona, o meu gráfico está vindo aqui de cima, e ele vai, à medida que os valores vão ficando cada vez mais negativos, esse meu gráfico ele vai descendo, mas ele vai ficando, ele não ousa ultrapassar essa barreira. Ele está ficando cada vez mais próximo desse y igual a 2 e vai se aproximando cada vez mais. E a minha conclusão aqui, e o jeito de escrever isso é o seguinte, que o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a 2. Então, eu tenho essas duas situações. Quando eu pego valores de x arbitrariamente grandes, mas no sentido positivo, o meu gráfico ele tem a reta y igual a 4 como barreira. E quando eu pego os valores de x arbitrariamente grandes, mas no sentido negativo, ele tem a reta y igual a 2 como uma barreira. Então, as retas y igual a 2 e y igual a 4, elas funcionam como uma barreira para o meu gráfico. Nota que ela não precisa ser uma barreira a todo momento. É a partir de, quando a barreira, ela é no sentido de, à medida que você pega valores cada vez maiores, ela vai funcionar desse jeito, tá? A barreira no sentido de que o seu gráfico vai se aproximar cada vez mais desses valores aqui, dessa nossa assíntota. Por isso que recebe esse nome de assíntota. Agora, o que a gente vai fazer é olhar as assíntotas verticais, porque as assíntotas verticais, elas dão informações para a gente a respeito dos limites infinitos. Então, vamos olhar aqui as assíntotas verticais. Assíntotas verticais. Então, eu quero saber o seguinte, para quais valores de x, né? Qual é os valores que estão existe um certo ponto em que os meus valores de x estão se aproximando desse ponto e os valores da minha imagem, eles vão ficando arbitrariamente grandes, estão subindo de forma descontrolada. Como que a gente pega e pode conseguir ter esse tipo de... como que a gente consegue enxergar isso aqui? Então, eu estou falando de assíntota vertical, então eu estou olhando os valores de x constantes. Então, vamos olhar desses valores de x constantes em que acontece essa situação, que que o nosso gráfico ele está subindo desenfreadamente ou ele está descendo desenfreadamente. Então, vamos começar pelo lado positivo. Então, se você olhar aqui, nesse 2 aqui, se você desenhar uma reta aqui, uma reta no x igual a 2, você nota que acontece a seguinte situação. O que acontece do seu lado à esquerda, ou seja, os valores que são menores do que 2? O meu gráfico vai diminuindo os valores dele, diminuindo, valores cada vez menores. E o que acontece com os seus valores à medida que eles se aproximam de 2 pela direita, ou seja, valores maiores que 2? Bom, você vai notar, vamos pegar uma coisa aqui mais fina.
Vamos pegar uma reta mais fina, porque talvez não dá. Então, vou pegar aqui. Então, você nota que os seus valores eles estão ficando cada vez mais... Vamos usar uma outra cor? Vamos usar o amarelo. Então, se você olhar aqui, qual é a situação que a gente tem? À medida que eu pego os valores de x se aproximando de 2 aqui, só que por valores menores do que 2 à esquerda, o que acontece com o seu gráfico? Ele está descendo aqui. A gente consegue ver isso aqui. Ele está vindo aqui para baixo. Ele é uma curva descendo aqui. E quando eu estou falando dos valores que estão se aproximando de 2 à direita, ou seja, valores maiores que 2, meu gráfico está dando uma subida aqui. Então, essa descida sem limite e essa subida sem limite, a gente representa eles da seguinte forma. A gente fala o seguinte, que o limite de f de x, com x tendendo a 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2. Então, para valores maiores que 2, o comportamento é que, para valores maiores que 2, o meu gráfico, que é esse, tá de vermelho, ele está subindo. Então, os valores da imagem, se está subindo muito aqui, é porque os valores da imagem estão ficando arbitrariamente grandes. Então, mais infinito. E o que acontece para os valores que estão aproximando de 2 pela esquerda? Então, valores negativos. O meu gráfico está dando essa descida aqui. Então, o caminho que ele está tendo é que, imagina que você está percorrendo um caminho. Então, você está subindo aqui e descendo. Imagina, quando você tem essa dificuldade se você tem dificuldade para enxergar certas coisas no gráfico, imagina que o gráfico como um caminho mesmo, e que você está caminhando por esse caminho. Então, por exemplo, eu comecei aqui de um certo ponto negativo, e o que está acontecendo? Eu estou subindo, 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 não sei até onde eu vou subir. Depois eu venho aqui, desço, 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 não sei aonde vou parar. Então, próximo de 2 aqui, eu estou descendo infinitamente. Então, aqui, menos infinito. E no caso dos valores maiores que 2, o que está acontecendo? Eu estou subindo, 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 tá? Então, imagina esse caminho. Na realidade, a gente começa a olhar isso daqui você começa a olhar isso daqui do caso da direita para a esquerda. Então, imagina que você está caminhando, em vez de caminhar do lado negativo para o positivo, imagina você caminhando do positivo para o negativo. Então, você está vindo aqui, caminhando e sobe. Aí aqui você pega e está descendo aqui num ponto, subindo aqui. Então, a gente tem essa conclusão aqui para os valores próximos de 2. Qual é o outro que a gente chama, um outro ponto que chama a atenção? Aí a gente vem para o lado negativo. Se você olhar para depois do 2, eu não tenho a situação de, por exemplo, depois do 2 eu não tenho mais ninguém com aquele comportamento de ou subir sem rumo ou descer sem rumo. O que está subindo aqui, ele está subindo, mas se aproximando de um ponto. Então, eu nem vou olhar para os valores para cá e eu vou partir agora para os valores negativos. Quando você parte para os valores negativos, um valor que chama a atenção é o x igual a menos 1. Então, vamos vir aqui e vamos desenhar uma reta no x igual a menos 1. Quando a gente desenha a reta no x igual a menos 1, você tem o seguinte comportamento que chama bastante a atenção da gente. Os valores que estão se aproximando de menos 1 pela direita, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está subindo, 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 subindo. Você não consegue ver um ponto onde ele para de subir. Se o gráfico continuasse aqui, ele ia continuar subindo. Então, eu ilustro essa situação falando o seguinte, que o limite de f de x, com x tendendo a menos 1 pela direita, ou seja, valores maiores do que 1, esses valores da minha imagem, eles estão ficando cada vez maiores, e eu ilustro isso falando que é mais infinito. E quando eu estou falando agora para o x tendendo a menos 1 pela esquerda, ou seja, os valores negativos, vamos olhar o que acontece com o nosso caminho? Eu estou em valor, então imagine aqui que esse x igual a menos 1 é uma barreira.
é um muro para mim. Para eu chegar nele, o que eu tenho que fazer pelo meu gráfico? Eu tenho que subir, 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 e não tenho o que fazer a não ser continuar subindo. Então, os valores estão ficando arbitrariamente grandes e você fala que isso daqui é mais infinito. Então, os valores que estão se aproximando de -1, tanto à direita quanto à esquerda, o meu gráfico, o que ele está fazendo? Ele só está subindo. Os valores da imagem só estão ficando cada vez maiores. Então, essa é a conclusão que eu chego. Existe outro ponto depois de -1 que chama destaque? Não, por causa que você não tem mais um comportamento de que, por exemplo, ele vai descer, 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 alguma coisa assim, tá? Então, essa é uma análise que a gente faz só para esse pedaço. Então, a minha conclusão, eu deixo essa daqui, eu deixo esse gráfico aqui meio vazio aqui, para vocês depois tentarem fazer isso sozinhos, mas a minha conclusão é o seguinte: quando você tem essa condição aqui, que o seu limite aqui, o que a gente chama essas assíntotas horizontais de limites no infinito, que é quando você pega os valores de x arbitrariamente grandes, você tem dois valores aqui finitos, você chama essas retas desses valores finitos de assíntotas horizontais. E quando você tem essa condição descrita aqui embaixo, que é valores próximos de 2, ou ele vai para mais infinito ou ele vai para menos infinito, você chama isso de assíntotas verticais. Então, nesse caso aqui, x igual a 2 e x igual a -1 são assíntotas verticais. Então, a minha conclusão é que as retas y igual a 2 e y igual a 4 são assíntotas horizontais. Porque quando eu calculo os valores de x se aproximando de infinito, o que acontece com os valores da minha imagem? Se aproximam de uma ou de outra reta. E as retas x igual a 2 e x igual a -1 são chamadas de assíntotas verticais, porque quando eu faço os meus valores de x se aproximar dessas retas, uma das situações acontece: ou os valores de y se aproximam, vão ficando arbitrariamente grandes, ou seja, a gente diz isso como mais infinito, ou eles se tornam arbitrariamente grandes, só que no sentido negativo. Então, a gente fala que o resultado desse limite é menos infinito, tá? Então, essas são assim que a gente analisa as assíntotas horizontais e verticais. E a pergunta natural é que a gente tem é: se eu fiz essa análise para o gráfico de f de x igual a 1 sobre x, como que seria a análise para 1 sobre x ao quadrado? Bom, para o gráfico de 1 sobre x, o que eu vi na tabela de valores é que quando eu pego os valores de x, ou seja, os meus valores do denominador arbitrariamente grandes, o que acontece? Eu tenho 1 dividido por um valor que está crescendo cada vez mais. Então, quando você pega um valor fixo e divide por um valor que está ficando cada vez maior, a tendência disso é que esse valor se aproxime de zero, ou seja, ele fique cada vez menor e se aproxime de zero. Agora, imagine a situação de 1 sobre x ao quadrado. Se no caso do 1 sobre x, o denominador ele já ficava grande o suficiente, imagine no caso do 1 sobre x ao quadrado, o tanto que esse denominador vai ficar maior ainda. Então, o que acontece aqui de mudança? É que eles continuam esses valores da imagem continuam se aproximando de zero, mas eles se aproximam de forma bem mais rápida, uma velocidade bem maior do que do caso do 1 sobre x, tá? E tendo isso em mente, é que a gente pega e coloca, eu apresento para vocês o teorema principal dessa parte do conteúdo, que é essa análise que a gente fez para 1 sobre x, a gente pode estender para 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x elevado a qualquer número racional. A gente tem exatamente a mesma conclusão. Que quando você pega 1 sobre x elevado a qualquer número racional, que eu estou chamando de R, sendo esse R um valor positivo, claro, à medida que eu pego esse x tendendo a infinito, então valores de x arbitrariamente grandes, o resultado da imagem desses valores é se aproximar de zero. E o mesmo acontece se eu pego o x tendendo a menos infinito. Então, agora, esse teorema ele vai ser muito útil para a gente, porque toda vez que a gente pegar
e ter um problema de limites no infinito, em que a gente se depara com a situação dessa de 1 sobre x elevado a alguma coisa, então essa é uma informação importante. Então agora a gente sabe que 1 sobre x elevado a qualquer número racional, esses valores se aproximam de zero. Então toda vez que a gente tiver um limite no infinito, a gente vai tentar reduzir, fazer qualquer tipo de operação necessária, permitida por lei, para fazer com que esses limites caiam num caso como esse, porque num caso como esse eu sei qual é o resultado de acordo com esse teorema principal, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, um pouco de conta. Então, aqui um probleminha um pouco mais prático. Um gerente observa que o custo total para fabricar X unidades de um certo produto pode ser modelado por essa função 7, essa daqui é a função custo, né? 7,5x mais 120 mil. Isso daqui é dado em reais. O custo médio, ele é nada mais do que essa razão aqui, entre o custo dividido pela quantidade de unidades que são produzidas. Então, o que eu quero saber é o que acontece com esse limite, o que significa esse limite de AX com x tendendo a infinito. Eu quero que você responda a seguinte pergunta para mim. O que acontece com o custo médio o custo médio dessa produção à medida que eu pego valores de x arbitrariamente grandes? Ou seja, o que acontece com o custo médio à medida que eu aumento arbitrariamente a quantidade de unidades que são produzidas? Lembra vocês que o valor de x aqui é justamente a quantidade de unidades de um certo produto. Então, imagina, eu estou aumentando a quantidade de unidades a serem produzidas. Eu quero saber o que acontece com o custo médio. Então, essa resposta, a resposta a essa pergunta é através desse cálculo do limite aqui. Então, vamos calcular aqui, a gente tem pouco aqui, vou fazer aqui. Então, eu tenho, vamos fazer aqui. A função custo é 7,5x mais 120 mil. Isso. Então, eu quero calcular o limite de AX sobre x. Então, o limite de AX, desculpa, não é sobre x, é o limite de AX com x tendendo a infinito. Então, esse daqui é igual ao limite. Quem que é o AX? É a função custo dividido pela quantidade de unidades produzidas. Nossa, o que está acontecendo comigo? Está tão ruim esse jeito de escrever, meu Deus. Então, vamos lá. Deixa eu colocar um tracinho aqui. Então, limite de Cx dividido por x, com x tendendo a infinito. Então, isso daqui é igual ao limite. Quem que é o Cx? É a função custo. 7,5x mais 120 mil dividido por x, com x tendendo a infinito. Bom, como que eu vou resolver isso? Eu já disse para vocês que o meu objetivo ele é sempre recair em uma das condições do teorema principal. Então, o ideal é ter alguma coisa do estilo uma constante dividido por x ou por uma potência de x, tá? Então, como que eu vou fazer isso? O segredo para você obter esse tipo de resultado, apesar de que aqui tinha um jeito mais simples de fazer isso, mas vamos já iniciar isso daqui, é o seguinte, eu vou pegar e colocar aqui no numerador o termo de maior potência em evidência. Quem que é o termo de maior potência aqui? A maior potência aqui é x elevado a 1. Então, é esse que eu vou colocar em evidência. Então, colocando x em evidência, então, 7,5 de x dividido por x é 7,5, mais 120 mil dividido por x é 120 mil dividido por x. Tudo isso dividido por x. Por que eu fiz isso? Porque aí eu tenho o x como fator comum tanto no numerador quanto no denominador. E eu posso simplificar por quê? Qual seria um problema na simplificação? Seria se esse valor de x fosse igual a zero. Mas eu não estou olhando nem para o lado dos valores próximos de zero. Eu estou olhando justamente
para os valores de x que são arbitrariamente grandes. Então, eu posso vir aqui, cancelar esse x sem medo e prosseguir com a minha conta. E eu tenho limite com x tendendo a infinito de 7,5 mais 120.000 sobre x. Bom, o que eu tenho aqui de informação bem interessante? Olha aqui, o 7,5 é uma constante, então eu já sei que o resultado do limite, ele não vai alterar o limite aqui, vai ser a própria constante. Mas olha para esse 120.000 dividido por x. Esse 120.000 dividido por x, o que acontece com os valores de x aqui? Ela é uma situação bem parecida por causa que, olha o que acontece aqui. Vamos pensar aqui. Você tem o seguinte, que o limite de 1 sobre x, com x tendendo a infinito, isso daqui é igual a zero. Então, quanto que vai ser o limite de 120.000 sobre x, com x tendendo a infinito? Bom, a única coisa que vai acontecer é a diferença dessa função aqui para essa função aqui, é que eu vou multiplicar os valores da imagem por 120.000. Se o resultado do limite é zero, então quer dizer que esse resultado do limite também vai ser multiplicado por 120.000. 0 vezes 120.000 também é zero. De qualquer jeito, por mais que 120.000 seja um valor muito grande, você pensa que esses valores de x, eles estão ficando cada vez maiores, bem maiores do que esses 120.000. Então, é a situação de que quando você tem um numerador fixo e um seu denominador está crescendo arbitrariamente, o resultado dessa divisão é um valor próximo de zero. Então, eu digo que isso daqui, de acordo com o teorema principal, isso daqui é próximo de zero, e o resultado desse limite sobra sendo só a constante, porque à medida que eu vou pegando valores de x cada vez maiores, esses valores que estão aqui desse lado vão ficando cada vez mais próximos de zero e sobra só a constante, o 7,5. Certo? Ou, se você quiser, a gente pode pensar no caso das propriedades de limite, que é você colocar cada uma delas aqui separada, tá? A gente vai tentar estender, a gente tenta, não tem prejuízo a gente estender essa análise das propriedades de limite para esse caso de limites no infinito, porque a gente pega e vai estudar alguns casos de indeterminação em relação ao infinito daqui a pouco. Então, qual que é a minha conclusão a respeito com essa resposta aqui? É que à medida que as minhas unidades, à medida que eu aumento a quantidade de unidades a ser produzidas, o custo médio ele vai se aproximando de R$ 7,50. Ou seja, à medida que eu aumento a quantidade a serem produzidas, você nota que a sua função custo médio, que é essa aqui, ela vai diminuindo esses valores e vai diminuindo até que chega a um ponto que o custo médio de produção acaba sendo de R$ 7,50, tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega a respeito desse tipo de problema. Vamos fazer mais uma conta. Agora, tirando essa parte de aplicação prática, vamos estudar só a parte da conta mesmo, envolvendo todo esse processo de limites no infinito. Então, uma vez que você tem limites no infinito e você tem potências como essa, a estratégia é sempre você colocar o termo de maior expoente a maior potência em evidência. Porque quando você coloca a maior potência em evidência, você vai garantir aquela condição do teorema principal, que é fazer com que essa maior potência vá para o denominador. E uma vez que ela está no denominador, a gente pode utilizar o teorema principal. Então, vamos lá, calculando o limite dessa função aqui. Como que eu vou calcular o limite dela? Vou tentar usar um mais claro aqui. Então, o que é o limite? Limite com x tendendo a infinito, dessa função 3x ao quadrado menos x menos 2 dividido por 5x ao quadrado
mais 4x mais 1. Eu deixei a linha da caneta fina, já que eu comecei assim, vou assim até o final. Então, qual é a estratégia aqui para calcular esse limite? Como eu disse, quando você tem um limite no infinito como esse, são potências, a estratégia é colocar sempre a maior potência, tanto no numerador quanto no denominador, em evidência. No numerador, qual é a maior potência aqui? O x ao quadrado. Então, é essa que eu vou colocar em evidência. Colocando x ao quadrado em evidência, como que vai ficar? 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado sobra 3, menos x dividido por x ao quadrado sobra menos 1 sobre x, menos 2 dividido por x ao quadrado sobra menos 2 sobre x ao quadrado. Então, nota que já começa a ter aquela carinha dos elementos que a gente precisa, porque qual é a condição? O que é o teorema principal? Ele diz pra gente que limite de 1 sobre x elevado a qualquer expoente aqui, racional, com x tendendo a infinito, é igual a zero. E isso daqui eu posso estender para qualquer número que eu estiver multiplicando. Então, por exemplo, como que seria o caso do... se fosse... deixa eu fazer colocar o denominador em evidência aqui e eu continuo com essa parte que eu estava fazendo aqui em cima. Então, coloquei o numerador em evidência, vou colocar agora o denominador em evidência, o termo de maior expoente. O termo de maior expoente aqui é o x ao quadrado, então é ele que eu vou colocar em evidência. Colocando x ao quadrado em evidência, o que a gente tem? 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado sobra 5, mais 4x dividido por x ao quadrado sobra 4 sobre x, mais 1 dividido por x ao quadrado sobra mais 1 sobre x ao quadrado. O x está tendendo a infinito, então isso significa que esses valores estão bem longe do zero. Então, uma coisa que eu posso fazer é simplificar aqui sem dor na consciência, porque eu só teria problema se esse x fosse igual a zero. O que sobra aqui, no fim das contas? Sobra, isso daqui é uma divisão. Então, sendo isso uma divisão, vou precisar apagar um pedaço desse traço. Então, aqui fica limite com x tendendo a infinito de 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado dividido por 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Nessas questões envolvendo limites no infinito, a gente não vai se arriscar utilizando, não vai tentar gastar muito tempo utilizando propriedades do limite, nem nada disso. A gente vai analisar o bloco como um todo. Então, a gente vai analisar todo esse denominador aqui. Então, para analisar esse denominador, vamos analisar primeiro, esse denominador não, para analisar todo esse quociente aqui, vamos analisar cada um desses termos aqui separados. Então, por exemplo, o que acontece se eu sei que isso daqui vale para qualquer R? Se isso daqui vale para qualquer R, eu sei o seguinte, que o limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito, ele é igual a zero. Então, quanto que vai ser o limite de 2 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito? Você pode pensar isso daqui como sendo 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a infinito. E eu sei que esse limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito, isso daqui vai para zero. Isso daqui é consequência do teorema principal. Então, você tem 0 vezes 2. Então, se 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito, os valores se aproximam de zero, o 2 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito, os valores também se aproximam de zero. Então, aqui se aproxima de zero, aqui se aproxima de zero. Eu sei que 1 sobre x com x tendendo a infinito também se aproxima de zero. Aqui é a mesma situação, é 4 sobre x, então o 4 eu coloco ele do lado de fora multiplicando esse 1 sobre x. Se esse 1 sobre x está se aproximando de zero, quando eu multiplico por 4, 4 vezes 0 é 0, então isso daqui também vai se aproximar de zero. O que eu estou falando é o seguinte, para essa situação, é que, o que é o limite de 4 sobre x, com x tendendo a infinito? Eu penso como 4 vezes limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito.
Eu sei que o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, ele é zero. Aí 0 vezes 4, o resultado disso também é zero. Esse daqui é o teorema principal. Então, todos os outros valores, eles são tão pequenos que são próximos de zero que eu posso desconsiderar eles. E o que sobrou aqui nessa minha análise? Somente as constantes. E sei que sobrou as constantes porque o limite da constante é a própria constante, então o que me resta aqui são só as constantes 3 sobre 5, porque todos os outros valores, eles ficam tão pequenos, próximos de zero, que eu acabo desconsiderando eles. Então, esse é o resultado desse limite quando eu pego x se aproximando de infinito. O que acontece é que, se você desenhar o gráfico dessa função, você vai notar que quando você desenha o gráfico dessa função e você pega os valores de x arbitrariamente grandes, os valores da sua função eles vão se aproximar da reta y igual a 3/5. Então, essa reta y igual a 3/5, ela é uma assíntota horizontal do gráfico dessa minha função. Deixo como exercício para vocês plotarem no GeoGebra o gráfico dessa função e ver realmente essa questão do 3/5 sendo uma assíntota horizontal. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Deixei um espaço à toa. Então, aqui eu quero saber as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função. Então, como que eu vou, como eu disse, para você saber sobre assíntotas horizontais, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os valores de x, você tem que fazer os limites no infinito, ou seja, os seus valores de x se aproximarem de infinito e de menos infinito. E como que você sabe sobre as suas assíntotas verticais? Bom, você tem que encontrar um ponto x de forma que os valores da sua f de x explodam, ficam valores cada vez maiores. Qual é o indicativo para eu achar esses valores aqui? Bom, vamos começar pelos limites no infinito, porque é uma coisa que a gente está estudando agora, então é mais fácil da gente pegar e lembrar o que fazer. Então, eu vou calcular aqui, para achar as assíntotas horizontais, eu vou calcular aqui o limite de f de x com x tendendo a mais infinito. E depois eu vou fazer essa mesma cálculo aqui, só que com x tendendo a menos infinito. Então, limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5 com x tendendo a mais infinito. Bom, que tipo de situação, nesse tipo de situação eu já disse o que a gente tem que fazer. E essa daqui é uma situação interessante, porque por mais que apareçam polinômios aqui, aparece uma raiz quadrada também. Então, vamos olhar primeiro cada um, vamos tomar cuidado com essa questão da raiz quadrada, tá? Como que eu vou tomar o cuidado com essa raiz quadrada? Eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu faço esse limite aqui, então eu vou seguir a mesma estratégia. Ó, eu vejo que é um limite no infinito. Então, eu vou colocar o termo de maior expoente no numerador em evidência e no denominador também em evidência. Só que para colocar esse termo de maior expoente em evidência, eu vou olhar o termo dentro da raiz quadrada, tá? Então, olhando esse termo dentro da raiz quadrada eu tenho um polinômio de segundo grau. Então, é esse expoente de segundo grau que eu vou colocar em evidência. Então, colocando dentro da raiz quadrada x ao quadrado em evidência, o que me resta? 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 2, mais 1 dividido por x ao quadrado é mais 1 sobre x ao quadrado. Então, coloquei em evidência aqui. E aqui no denominador, o termo de maior expoente aqui é x elevado a 1. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. Então, é um polinômio de grau 1, então significa que o termo x elevado a 1 é o que tem a maior potência. 3x dividido por x é 3, menos 5 dividido por x é menos 5 sobre x. Eu não vou me arriscar a cancelar esse x ao quadrado com esse x, porque antes de cancelar esse x ao quadrado com esse x, eu tenho um problema maior ainda, que é a raiz quadrada. E aqui eu lembro a vocês, uma das propriedades da raiz quadrada é a seguinte, que quando você tem uma raiz quadrada, gente, quando você tem um produto,
quando você tem um produto, que é a situação que a gente tem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa raiz quadrada em produtos. Então, vamos separar essa nossa raiz quadrada em produtos aqui. Então, fica o seguinte: limite com x tendendo a mais infinito. Esse produto, então, raiz quadrada de x ao quadrado, e isso é uma questão do questionário, a gente viu que você só pode separar uma raiz quando for na parte do produto. Então, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por x vezes 3 menos 5 sobre x. Bom, quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Bom, você sabe que esse x ao quadrado, para você cancelar, isso eu já falei diversas vezes, para você cancelar esse índice 2 com esse 2 aqui, o sinal precisa estar bem definido. Então, para o sinal estar bem definido, eu só posso fazer isso quando eu tenho um módulo. Então, esse raiz de x ao quadrado, eu só posso cancelar aqui quando esse sinal do x está bem definido. E eu sei que raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que o termo x ao quadrado é a mesma coisa, ele com módulo ou sem módulo dá o mesmo resultado. Então, o módulo não afeta um número quando ele está elevado ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu posso colocar o módulo aqui. E o que eu ganho com isso? Eu ganho que esse termo aqui, que está englobado no quadrado, ele tem um sinal definido, que é o sinal do módulo, que é um sinal positivo. Então, eu posso cancelar e o que sobra é o módulo de x. Então, por isso que eu falo para você que a raiz quadrada de x ao quadrado, na realidade, é módulo de x. Vezes raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, x vezes 3 menos 5 sobre x. O que eu faço agora? Eu presto atenção numa informação aqui que talvez tenha deixado de lado, que é o fato de que os meus valores de x, eles estão se aproximando de infinito. O que isso significa? Que os valores de x estão arbitrariamente grandes, mas eles estão do lado positivo de x. Então, esses valores de x que eu estou trabalhando aqui, eles são positivos. Como os valores de x aqui são positivos, eu sei como se comporta o módulo para valores positivos. Eu sei que o módulo de um número é o próprio número, se ele for positivo, e menos ele se for negativo. Então, concluindo aqui, esse processo de calcular o limite aqui, como eu estou olhando para valores positivos, então o módulo de x, ele é, na realidade, o próprio x. Então, eu vou trocar esse módulo de x por x, por causa que eu estou falando de valores positivos. Então, fica x vezes 2 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por x vezes 3 menos 5 sobre x. Agora sim eu posso cancelar esse x que está no numerador com esse x que está no denominador. Lembro a vocês que eu não preciso me preocupar por causa que os valores de x são arbitrariamente grandes, estão bem longe do zero. Continuando isso daqui, então sobra limite de raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, x tendendo a infinito, dividido por 3 menos 5 sobre x. Certíssimo. E aqui eu faço a análise agora novamente em bloco. Como que eu vou fazer a análise aqui? Eu lembro a vocês que isso daqui isso daqui é uma função contínua, então eu pego e posso aplicar o limite aqui. Então, eu posso calcular, eu vou olhar o pacote como um todo. Então, vamos utilizar o teorema principal aqui. Então, o que eu sei a respeito do 1 sobre x ao quadrado quando o x está se aproximando de infinito? Eu sei que 1 sobre x ao quadrado vai se aproximando de zero. O que eu sei sobre o 5 sobre x à medida que o x vai se aproximar de infinito?
Pelo teorema principal, eu sei que isso daqui também dá zero. Então, o que sobrou no fim das contas? Sobra só as constantes, porque eu sei que o limite da constante é a própria constante. Então, no numerador vai sobrar a raiz de 2, porque o outro termo ele é próximo de zero. Então, aqui é a raiz de 2, e o denominador sobra só o 3. Então, esse é o resultado do limite. Então, eu estou falando para você que para valores arbitrariamente grandes de x, os valores da sua função se aproximam da reta y igual a raiz de 2 sobre 3. Então, essa daqui vai ser uma assíntota horizontal. Deixo para vocês fazerem um caso em que x está tendendo a menos infinito. Então, qual que vai ser o resultado para limite de f de x com x tendendo a menos infinito? Estou fazendo essas contas com o máximo de detalhes para vocês poderem fazer essa conta sozinho. Mas o que acontece? Você vai, no caso do x tendendo a menos infinito, a situação é bem parecida aqui. O que você vai ter que prestar atenção é nesse pedaço aqui, porque nesse pedaço aqui, para fazer com que o módulo de x eu escrevesse como x, eu olhei aqui, levei em consideração que como o x está tendendo a mais infinito, então os valores de x são positivos. Já no caso do x tendendo a menos infinito, significa que os valores de x são negativos. Então, o que aparece aqui não é um termo x, e sim o termo menos x. E você pega e prossegue com as contas do mesmo jeito, e você, sem dificuldade, vai conseguir enxergar que o resultado, na realidade, é menos raiz de 2 sobre 3. Tá? Agora, vamos para as assíntotas horizontais. Quer dizer, as assíntotas verticais. O que significa as assíntotas verticais? Eu preciso achar um ponto, de forma que o resultado do limite, eu preciso achar um ponto tal que o resultado do limite dessa função tanto um valor tal que o resultado seja infinito ou menos infinito. Esse que é o objetivo da assíntota vertical. Vou escrever a f de x aqui, raiz de 2x ao quadrado mais 1, dividido por 3x menos 5. Essa é a minha função. Então, o que eu estou achando? Eu preciso, vamos ver, como que eu faço com que os valores... Então, o que é achar isso daqui? É tentar achar um valor de forma que os valores da imagem aqui fiquem arbitrariamente grandes. Então, como que eu faço em uma divisão para que o resultado dessa divisão fique cada vez maior? Bom, o que eu preciso que aconteça é que, para que o resultado de uma divisão fique cada vez maior, eu preciso que, opostamente com o que aconteceu anteriormente, eu preciso que esse denominador fique cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Porque se você tem um numerador e você pega um denominador bem pequenininho, o que vai acontecer? O resultado, essa é a situação parecida com o que a gente tinha visto numa aula anterior, que é o caso do limite de 1 sobre x, com x tendendo a zero por valores positivos aqui. O resultado disso daqui é mais infinito. O que isso significa? Que quando você pega 1 em uma divisão, você pega 1 dividido por valores cada vez menores, o resultado disso são valores cada vez maiores. Então, o que eu tenho que fazer, eu quero usar essa estratégia aqui, que é diferente da estratégia do teorema principal. Então, para fazer isso, eu preciso olhar para esse denominador e olhar quando que ele fica próximo de zero. E, então, você já ataca o problema no caso zero mesmo. Então, quando que o seu denominador ele é igual a zero? Quando x é igual a 5/3. Então, você já tem o sentimento que um candidato forte para ser esse ponto A é o ponto que vai zerar esse denominador. Então, eu vou fazer aqui, vou calcular o limite de f de x, com x tendendo a 5/3 à direita. E como eu disse, é um candidato. E para confirmar que esse daqui o candidato é realmente uma assíntota vertical, eu preciso mostrar que o resultado desse limite ou é mais infinito ou é menos infinito. Então, para achar as assíntotas verticais, primeiro eu estabeleço um candidato. Quem é o candidato? O que vai zerar o denominador. E para verificar se esse candidato realmente ele é uma assíntota vertical, eu vou calcular um limite da função nesse ponto. E quando eu calcular o limite da função nesse ponto, o resultado tem que ser mais infinito ou menos infinito. Se for um desses dois, então realmente é uma assíntota vertical. Então vamos calcular o limite aqui.
Então, limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5, com x tendendo a 5/3 pela direita. Diferente do que acontece no caso dos limites infinitos aqui, enquanto eu tinha limite infinito, eu tinha a ideia de calcular... Desculpa. À medida que eu tinha um limite no infinito aqui, a estratégia era simplesmente colocar, quando é x tendendo a infinito, era colocar o termo de maior expoente em evidência. Essa estratégia não vai dar certo aqui, então o que eu vou fazer é diferente. Eu vou pegar e colocar eu queria fazer isso agora. Eu vou pegar e... Cadê? Eu vou tentar aproveitar a conta que eu tinha feito anteriormente. Tá. Eu vou pegar e vou colocar... Apesar de que não faz sentido aqui, porque é constante. Ai, como que eu vou fazer isso? Não quero mexer com esse termo. Vamos fazer as contas. Deixa eu ver qual é o próximo exemplo que eu vou fazer. Ixi. Vou fazer do jeito aqui. Eu sei que eu vou explicar isso mais pra frente, então não vai ter prejuízo fazer ele desse jeito. O que eu quero tentar utilizar aqui é uma estratégia bem parecida com essa que está aqui. Transformar em termos como esse daqui. Como que eu vou transformar em termos como esse daqui? Em vez de olhar todo esse bloco, eu vou chamar a atenção para um bloco separado. Eu vou ter que fazer isso desse jeito mesmo. Devia ter pensado nesse exemplo em outro momento, mas já está aí. Em vez de olhar para esse bloco todo, eu presto atenção, chamo a atenção só para esse pedaço aqui. Limite de 1 sobre 3x menos 5, com x tendendo a 5/3 pela direita. Na realidade, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou deixar esse exemplo aqui para fazer depois que eu explicar um certo assunto. Aí eu volto nesse exemplo aqui, tá? Mais fácil do que ficar enrolando aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, que ele está mais condizente com algo que a gente estudou até o momento. Depois a gente volta naquele outro exemplo ali. Então, vamos calcular o limite aqui de raiz de x ao quadrado menos x, com x tendendo a infinito. Quando você tem uma estratégia como essa daqui, quando você tem ele é diferente porque você não tem uma função racional. Então, como você não tem uma função racional, aquela estratégia de colocar o termo de maior expoente em evidência, você vai ver que não é o momento de falar sobre ela, mas ela não vai dar muito certo. Então, qual que é a estratégia? Eu falo aqui para você que ela não vai dar certo. Daqui a pouco eu explico por que ela não dá certo nesse assunto aqui. Mas o modo de resolver esse tipo aqui de limite é o seguinte, é você pegar e multiplicar pelo conjugado. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, limite com x tendendo a infinito de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Eu vou multiplicar pelo conjugado, que é raiz de x ao quadrado mais 1 mais x,
e dividir pelo mesmo valor, porque senão eu vou alterar a minha expressão. Isso daqui é o produto da soma pela diferença, então eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso daqui dá limite, com x tendendo a infinito. E, epa! Pronto. Faço esse limite. Então, quando eu faço aqui, eu lembro para vocês que quando você tem a menos b vezes a mais b, o resultado disso é a ao quadrado menos b ao quadrado. E é a situação que a gente tem aqui. O papel do a é essa raiz aqui, e o papel do b é esse x. Então, quando você multiplica, você tem raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o x ao quadrado. E o denominador é 1 vezes essa raiz, então fica raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Isso daqui, eu vou cancelar o índice com esse quadrado, aí você fala, mas não tem a questão do módulo? Bom, o x ao quadrado mais 1, o sinal dele está bem definido no seguinte sentido. X ao quadrado é um valor sempre positivo. Quando você soma 1, o resultado é positivo. Então, eu não tenho dúvida de quem está dentro dessa raiz aqui é um valor positivo. Então, eu não preciso usar módulo nesse caso. Eu pego e posso usar a propriedade de cancelar o índice. Então, sobra x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Cancelo esse x ao quadrado aqui com esse menos x ao quadrado. Então, vai sobrar 1 dividido por essa raiz quadrada aqui. Aí, isso daqui já é uma situação mais próxima daquela que a gente estava vendo aqui. Então, limite de 1 dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Então, isso daqui já é parecido com aquela situação que a gente tinha antes de funções polinomiais. Então, o que eu vou fazer aqui? O numerador, ele é só constante, então eu vou deixar ele quieto, mas o denominador, ele tem potências aqui. Então, o que eu vou fazer? Nesse x ao quadrado mais 1 aqui, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, lembra que quando é limite no infinito, sempre tem que colocar a maior potência em evidência. Então, aqui vai ficar limite. Então, eu vou colocar dentro da raiz a raiz de x ao quadrado mais 1. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, quando eu coloco o x ao quadrado em evidência, fica assim. X ao quadrado que multiplica 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, mais 1 dividido por x ao quadrado fica 1 sobre x ao quadrado. Novamente, olha a questão do produto aqui. Eu posso separar a raiz somente quando é produto. Então, fica raiz de x ao quadrado vezes raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Nesse caso aqui, eu lembro a vocês que, então, quando você vai tirar isso daqui, eu lembro que esse valor de x tem que estar em módulo. Então, isso daqui é módulo de x vezes raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, isso daqui é só uma observação que eu fiz para não ter que ficar repetindo essas contas. Eu chamo a atenção, então, isso daqui, vou substituir essa informação aqui. Então, fica assim, limite com 1, x tendendo a infinito. E a gente viu que esse raiz de x ao quadrado mais 1 pode ser escrito desse jeito, módulo de x vezes esse produto. Só que eu lembro a vocês que o x está tendendo a infinito, então esse x ele é um valor positivo. Então, eu sei que o valor do módulo dele é o próprio x. Então, fica x vezes raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado mais x.
Esse x aqui repete com esse x, então eu vou gastar mais um tempinho e vou colocar esse x em evidência. Colocando o x em evidência agora no denominador, eu tenho limite 1 aqui, coloco o x em evidência, e agora eu vou colocar o x em evidência em todo esse pacote do denominador. Então, x vezes essa raiz, dividido por x, sobra só a raiz quadrada. Mais x dividido por x, sobra só o mais 1. E aqui eu posso escrever, vamos olhar isso daqui como esse produto aqui. 1 sobre x vezes 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Esse processo, gente, ele está um pouco longo porque eu estou fazendo questão de explicar detalhe por detalhe. Uma vez que vocês ganham um pouco mais de confiança, esse tipo de limite ele passa a ser um pouco mais rápido o cálculo dele. Então, eu tenho esse produto, vamos analisar esse produto aqui. O que eu tenho aqui? O teorema principal me garante que o limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito sobra zero. Então, o que vai sobrar desse lado aqui? Vai sobrar no denominador aqui dentro da raiz quadrada, vai sobrar 1 mais 0, que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui vai sobrar 1 sobre 2. E o que vai sobrar agora? E o que vai sobrar do outro lado aqui? 1 sobre x com x tendendo a infinito. Bom, eu sei pelo teorema principal que isso daqui é zero. Então, a situação que eu tenho é um produto de zero, quando eu pego valores de x extremamente grandes, esse fator todinho se resume ao produto de zero por 1 sobre 2. 0 vezes 1 sobre 2 é zero. Então, vamos fazer uma pausa aqui. E o que eu quero fazer nessa parte final da aula é tentar explicar para vocês por que como resolver, no caso, alguns limites lá ali, né, o caso das assíntotas verticais, que foi o exemplo que eu deixei, mas por que eu tive que pegar e multiplicar por esse conjugado? Por que a alternativa era essa de multiplicar pelo conjugado? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Vou fazer só uma pausa.
Então, vamos voltar aqui para a parte final da aula, que agora eu tenho um comportamento diferente que, assim, a gente fez quando iniciou todo esse processo do limite. Falei sobre alguns limites especiais. E quais são os limites especiais? A gente viu que o limite de uma certa constante, com x se aproximando de um certo ponto P, é a própria constante, e limite de x, com x se aproximando de um certo ponto P, é o próprio ponto P. Então, o que acontece se, em vez de se aproximar de um P, esses valores de x fiquem arbitrariamente grandes? Então, em vez desse P aqui, a gente tem a questão do infinito aqui. No caso da constante, a gente não tem dúvidas, por causa que a constante ela é intocável, ela vai continuar do mesmo jeito sendo ela, vai continuar do seu jeito de ser, independente do valor de x, então aqui o limite continua sendo a constante. Agora, o que acontece com o limite de x, com x tendendo a infinito? Então, nota que quando o x se aproxima de P, o resultado o que acontece com os valores da função f de x igual a x, é que os valores dessa função, eles se aproximam do valor do próprio ponto. Então, o que parece a gente é que vai acontecer, eu posso fazer a mesma afirmação, mesmo no caso do x tendendo a infinito. Então, o que acontece é que o gráfico f de x igual a x, que é uma reta, à medida que os valores de x vão crescendo, os valores de f de x também vão crescendo e a gente não consegue enxergar um fim para isso. Eles vão crescendo arbitrariamente e eu pego e ilustro essa situação também dizendo que o resultado desse limite é infinito. Então, um jeito de falar isso é com essa notação. Quanto maiores são os valores de x, então eu represento isso por meio do x tendendo a infinito, maiores vão ser os valores de f de x, então eu represento isso falando que o resultado desse limite também é infinito, tá? Por que a gente está fazendo isso agora? Apresentando a definição formal, que o limite, falar que o limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a infinito, significa o seguinte, que os valores da sua função f de x, eles se tornam arbitrariamente grandes, à medida que os seus valores de x também se tornam arbitrariamente grandes. Então, à medida que você faz os seus valores de x cada vez maiores, os valores da imagem da função também vão ficar cada vez maiores. Então, você representa isso com essa notação de limite de f de x com x tendendo a infinito igual a infinito. Agora sim, o que eu quero fazer aqui? Eu quero aprender a fazer conta com o símbolo infinito. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Eu volto a dizer que o infinito ele não é um número. Ele só representa uma quantidade muito grande, tá? Então, sendo ele uma quantidade muito grande, vamos resolver esse limite aqui de x ao quadrado menos x com x tendendo a infinito. A gente viu que o limite de x com x tendendo a infinito, o resultado disso também é infinito. Então, imagine o que acontece com x ao quadrado, que são valores bem maiores do que os valores de x. Então, o resultado também é infinito. Aí você vê esse tanto de infinito e você pensa que é o mesmo símbolo, mas não. Como eu disse, infinito representa só uma quantidade muito grande. Então, por mais que aqui seja o mesmo símbolo infinito, não significa que é o mesmo valor. Só significa que é uma quantidade extremamente grande. Então, como que eu vou resolver esse limite aqui? Uma coisa que eu gostaria de fazer era pegar e separar aqui, né? Aplicar a propriedade de limite, né? E separar isso aqui. Então, limite de x ao quadrado, com x tendendo a infinito, menos limite de x, com x tendendo a infinito. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, vamos tentar fazer e ver o que acontece de problema aqui. Limite de x ao quadrado com x tendendo a infinito, eu sei que o resultado disso é infinito. E limite de x com x tendendo a infinito, o resultado disso é infinito. A minha dúvida é, quanto que é infinito? A minha pergunta, né? Quanto que é infinito menos infinito? Bom, a gente tem a estranha sensação, alguns poderiam falar que isso é zero, mas não faz sentido isso. Isso não pode ser zero. Por quê?
Por causa que, como eu disse, esses infinitos são símbolos diferentes. Então, pode acontecer diversas situações aqui. Pode acontecer de que esses dois valores de infinito sejam grandes, mas iguais. Então, quando você subtrai dois números iguais, o resultado dá zero. Pode ser que esse infinito desse lado esquerdo seja maior do que o do lado aqui. Então, se esse daqui é maior do que esse, então o resultado disso é um valor positivo, porque um número maior menos um menor é positivo. Pode ser que esse daqui, infinito daqui, seja maior do que esse infinito daqui, então você tem um número menor menos um número maior, então o resultado disso é um resultado negativo. Então, você não consegue determinar qual é o resultado, porque infinito é só um símbolo, não é um número. Então, por isso que você não pode separar desse jeito, porque você não consegue fazer contas com isso daqui, infinito menos infinito. Para você pegar, mas quando que eu vou saber que eu vou poder separar e quando que eu vou saber que eu não posso separar? Para isso a gente precisa saber quando que a gente pode fazer conta com esse símbolo infinito e quando a gente não tem como fazer conta com esse símbolo infinito. Então, vamos aprender a fazer contas com os símbolos mais infinito e menos infinito. Coloca na sua cabeça o seguinte, que por mais que eu tenha colocado esse monte de infinito aqui, não significam que eles são os mesmos valores. Só significa que representam uma quantidade muito grande. Então, aqui eu vou ler para você o seguinte. Você pode somar dois infinitos. Afinal, faz sentido isso? Por quê? Porque você está somando uma quantidade grande com outra quantidade grande. Quando você soma um número grande com outro número também grande, o resultado disso é um número maior ainda. Mas e a gente pega, e o jeito da gente representar um número extremamente grande é pela notação de infinito. Então, por isso que você fala que mais infinito com mais infinito, o resultado é mais infinito. Quanto que é o resultado de menos infinito com menos infinito? Bom, o que você sabe sobre a operação de números inteiros? Você sabe que quando os sinais são iguais, você pode somar os valores e conservar o sinal. E é isso que eu faço. Eu vou conservar o sinal de menos e eu vou somar o infinito com o infinito. Novamente, uma quantidade grande com outra quantidade grande. O resultado disso é uma quantidade maior ainda que eu vou representar por infinito. Então, nota que não tem como serem, por mais que seja o mesmo símbolo de infinito, não significa que é a mesma quantidade. Agora, se eu pego um número e multiplico por infinito, a gente sabe que na multiplicação de números o sinal tem uma grande importância. Então, o que acontece aqui? Quando você for multiplicar dois números, você tem que prestar atenção no seguinte. Um número vezes um valor extremamente grande, o resultado disso é um valor extremamente grande. Então, eu vou representar isso por infinito. Mas você agora vai cuidar do sinal. Se esse número for negativo, você tem menos vezes mais, que o resultado é menos. Se esse número for positivo, então você multiplica o sinal, mais vezes mais, que é mais. Então, por isso que você diz que um número vezes infinito, ele vai ser mais infinito se esse número aqui for positivo e menos infinito se esse número for negativo. Então, é aquela questão de multiplica os números e depois multiplica os sinais. Lembrando que quando você multiplicar os números, você está falando de um número vezes uma quantidade muito grande. Então, o resultado disso é outra quantidade muito grande. E é essa análise aqui de sinais que a gente faz para todos esses casos aqui. E quando você tem um número grande e você vai somar um número? Bom, se o número é muito grande e você vai somar uma quantidade, o resultado disso continua sendo uma quantidade muito grande. Porque se você tem um monte de grãos de areia, você tem grãos de areia numa praia. Se você jogar um grãozinho lá, vai continuar tendo infinitos grãos de areia. Vai continuar tendo uma quantidade muito grande de grãos de areia. Não vai influenciar aquela quantidade muito pequena que você colocou lá. Então, isso acontece tanto para a soma, quanto em relação à subtração, porque no caso da subtração, eu lembro a vocês que, no caso de quando você está somando com sinais diferentes, eu lembro que o sinal que predomina é o sinal do maior, e lógico, o sinal do maior aqui é o maior símbolo aqui, que é o sinal negativo. E você pode multiplicar quantidades muito grandes. Quando você tem quantidades muito grandes e você está multiplicando, o resultado disso vai continuar sendo infinito, ou seja, uma quantidade muito grande. E o que predomina aqui, que você tem que prestar atenção, é o sinal. Mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então,
No fim das contas, por mais que eu esteja utilizando o símbolo infinito, eu penso que isso daqui é um número, mas um número que é extremamente grande. E aonde eu não consigo fazer conta com essas quantidades grandes? É esse caso aqui, por exemplo, infinito com menos infinito, que foi o caso que a gente deu anteriormente, porque eu expliquei para vocês que como não são a mesma quantidade, o que pode acontecer? Quando você tem dois números iguais e você subtrai eles, o resultado dá zero. Então, um resultado que pode dar aqui é zero. Mas pode acontecer de que esse infinito daqui seja maior do que esse daqui. Então, o resultado dessa diferença aqui é um número positivo. Pode acontecer de que esse infinito aqui é que seja maior. Então, você vai ter um número menos um número maior ainda. Então, o resultado disso vai ser um número negativo. Então, tá vendo? Tem três possibilidades. O resultado pode ser zero, o resultado pode ser um valor positivo e o resultado pode ser negativo. Você não consegue determinar o resultado. Então, você chama isso aqui de indeterminação. E quando aparecem essas indeterminações, significa que você não consegue fazer conta desse jeito. Você tem que procurar uma outra alternativa, uma outra forma de operar com esse símbolo infinito, que foi o que a gente fez no exemplo anterior. Outra condição aqui, esse menos infinito com menos menos infinito, é a condição da subtração, menos infinito com mais infinito. Outra condição que chama a atenção, e todas essas outras condições são decorrências disso, é que é o caso de infinito dividido por infinito. É muito parecido com o caso do infinito menos infinito. O que acontece no caso de infinito dividido por infinito? Por mais que seja o símbolo infinito, você não tem certeza se isso daqui são quantidades iguais. Se fossem quantidades iguais, quando você divide duas quantidades iguais, o resultado disso é 1, se eles são iguais. Mas pode acontecer que essa quantidade de baixo aqui seja maior do que a quantidade de cima. Então, o resultado aqui vai ser um valor menor do que 1. Mas pode acontecer que a quantidade do numerador seja maior do que a quantidade do denominador. Então, o resultado é maior do que 1. O que eu estou falando pensa aqui, 3 dividido por 3 é 1. É 1 porque os dois números são iguais. 3 dividido por 2 é um valor maior do que 1. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Só que 3 dividido por 4 é um valor menor do que 1. Por quê? Porque o meu denominador é maior. Então, tá vendo que você tem, numa divisão, 3 possíveis resultados. O 1, quando o numerador e o denominador são iguais. Valores maiores do que 1, que é quando o numerador é maior que o denominador. E números menores que 1, que é quando o denominador é maior do que o numerador. Então, novamente, eu não consigo precisar esse resultado. Como eu não consigo precisar esse resultado, eu chamo isso daqui de indeterminação. Então, quando aparece essa condição, eu tenho que procurar uma outra alternativa para fazer minha conta. 0 sobre 0 é uma condição conhecida da gente, então você já pode saber que isso daqui é indeterminação. Esse 0 vezes infinito, ele é bem parecido com essa condição de infinito sobre infinito. Porque infinito sobre infinito, você pode ler ele como sendo 1 sobre infinito vezes 0. 1 sobre infinito vezes infinito. 1 dividido por um valor muito grande, isso daqui é próximo de 0. Então, você teria a condição 0 vezes infinito. Então, nota que a condição 0 vezes infinito, ela pode ser confundida com a condição infinito sobre infinito. Então, por isso que, estranhamente, isso daqui a gente também considera como uma indeterminação. Infinito sobre infinito e 0 sobre 0 é a mesma estratégia para você justificar. Esse 0 elevado a 0 e todos esses aqui, eu lembro para vocês o seguinte, como que você sabe que o resultado, que um número, a gente pensa assim, por que esse 0 elevado a 0, ele é uma indeterminação? A gente fala que uma coisa que a gente tem o costume de falar é que todo número elevado a 0, o resultado disso é igual a 1. Mas não é todo número elevado a 0, é todo número elevado a 0 diferente de 0. Qual é a justificativa para isso? Bom, pega um número qualquer. Então, eu estou falando aqui para você que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Qual é a estratégia para fazer isso? Bom, pensa o seguinte. Vamos olhar a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Vou usar número mesmo. Então, eu quero justificar para vocês por que 3 elevado a 0, por exemplo, é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1, a justificativa disso acontecer é por causa do seguinte.
Se você pega 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, você tem o seguinte, 9 dividido por 9, que é igual a 1. Então, essa é uma forma de ler essa divisão. Outra forma de você ler essa divisão é o seguinte, 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, você pode olhar o seguinte, é uma divisão, tem a mesma base, então conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 2. 3 elevado a 2 menos 2 é 3 elevado a 0. Então, nota que esse 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, eu posso ler ele de duas formas. Eu posso ler ele dessa forma, 3 elevado a 0, ou posso olhar ele dessa forma que o resultado é 1. Então, por isso que eu concluo que 3 elevado a 0 é igual a 1. Já no caso, vamos tentar fazer isso para o 0 elevado a 0. Eu sei que 0 ao quadrado dividido por 0 ao quadrado é o quê? É 0 dividido por 0. Porque 0 ao quadrado é 0, então 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Mas se eu olhar para esse lado aqui, eu conservo a base e subtraio os expoentes, eu tenho 0 elevado a 0. Então, tá vendo que esse 0 elevado a 0, ele consegue se transformar na condição 0 dividido por 0, que é uma indeterminação. Então, é por isso que a gente tem todas essas listas de indeterminações. Esse tipo de lista de indeterminação é bom estar na nossa cabeça, porque toda vez que a gente aparecer isso daqui nos nossos cálculos de limite, a gente já sabe que aquele cálculo lá a gente tem que procurar outra forma de fazer ele, tá? Então, voltando ao exemplo, que era o que a gente estava fazendo, a gente viu que o x ao quadrado menos x não dava para usar a propriedade de limite, porque chegava na condição infinito menos infinito, e a gente viu que isso é uma indeterminação. Então, eu vou ter que procurar uma outra alternativa. Qual é a alternativa que eu vou utilizar aqui? Bom, eu lembro a você o seguinte, que quando é um limite infinito, a gente gosta de tentar utilizar o teorema principal, que é o fato que limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito é igual a 0. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou tentar utilizar o teorema principal, então eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Coloco o termo o maior expoente em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência, vai ficar assim. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1, menos x dividido por x ao quadrado dá menos 1 sobre x. E agora eu vou pegar e tentar de novo aplicar uma daquelas propriedades de limite, que é a propriedade de produto, e a minha esperança é o seguinte, que eu posso aplicar essa propriedade porque não vai acontecer não vai aparecer nenhuma indeterminação. Então, vamos tentar aplicar a propriedade aqui e vamos ver o que acontece. Então, você pode olhar isso ou olhar o bloco aqui. O que acontece com 1 sobre x, com x tendendo a infinito? Isso daqui é 0. Então, nesse pedaço aqui, sobra só 1. E o que acontece com x ao quadrado quando eu pego esses x valores arbitrariamente grandes? O resultado disso daqui também é valores cada vez maiores, infinito. Então, qual é a condição que eu tenho aqui? Eu tenho infinito. Então, quando eu pego x cada vez maior, esse produto se restringe ao produto de infinito vezes 1. E eu sei que eu posso multiplicar infinito por um número. Quanto que é o resultado de infinito por um número? É infinito, porque esse número é positivo. Então, o resultado que eu tenho para isso daqui é que limite de x ao quadrado menos x com x tendendo a infinito é infinito. Então, os valores dessa função crescem cada vez mais à medida que os valores de x também crescem. Vamos fazer essa daqui. Limite de x ao quadrado mais x sobre 3 menos x com x tendendo a infinito. Novamente, é um limite no infinito. Qual é a estratégia? Tentar colocar o termo de maior potência em evidência. Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência no numerador. Então, sobra x ao quadrado que multiplica 1 mais 1 sobre x. E no denominador eu vou colocar o x em evidência e sobra 3 sobre x menos 1, com x tendendo a infinito. Aqui eu vou simplificar o x ao quadrado com um x, então vai ficar limite, vai sobrar um x aqui, que multiplica 1 mais 1 sobre x. Então, no numerador sobra um x, no denominador sobra 3 sobre x menos 1. Então, vamos olhar esse pacote aqui com x tendendo a infinito. Então, olhando esse pacote aqui, eu sei que 1 sobre x com x tendendo a infinito é 0,
3 sobre x com x tendendo a infinito é zero. Eu sei que o que acontece com esse x à medida que o x tende a infinito. Também o resultado disso é infinito, o valor vai crescendo. Então, o que sobra aqui? Aqui vai sobrar 1, aqui no denominador vai sobrar menos 1, e aqui desse outro lado vai sobrar infinito. Então, eu tenho infinito vezes 1 dividido por menos 1. Infinito vezes menos 1. Quanto que dá o resultado disso? Quando eu multiplico os números, infinito vezes 1, o resultado é infinito. E agora eu vou multiplicar o sinal, menos vezes mais, menos infinito. Então, é assim que a gente consegue fazer conta envolvendo o símbolo no infinito. Para encerrar a aula, tem o exemplo que eu deixei passar aqui, que é o da assíntota, que é esse caso aqui, que eu deixei para a gente fazer agora que a gente já sabe operar mais com esse símbolo infinito aqui. Então, qual que é a estratégia aqui? Eu lembro a vocês que eu vou olhar separadamente esse limite de 1 sobre 3x menos 5 com x tendendo a 5 terços pela direita. Então, para ficar bem claro que esse limite é nada mais do que esse limite aqui, eu vou fazer o seguinte. Limite, vou colocar o 3 em evidência. Então, 3 que multiplica x menos 5 terços, com x tendendo a 5 terços pela direita. Esse 1 terço eu vou colocar multiplicando do lado de fora, então fica 1 terço, que é uma constante, vezes limite de 1 sobre x menos 5 terços, com x tendendo a 5 terços pela direita. Por que essa situação aqui é parecida com essa situação? Vamos olhar aqui. O que significa esse limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita? Eu estou falando para você o seguinte, que o seu denominador ele está ficando cada vez menor. Mas está ficando cada vez menor, mas no sentido positivo. Então, 1 dividido por uma coisa que está ficando cada vez menor, o resultado disso é um valor cada vez maior, por isso infinito. Essa situação é a mesma que acontece aqui. Por quê? Quando você faz o x se aproximar de 5 terços, o que acontece quando você faz o x se aproximar de 5 terços? Significa que a sua distância de x até o ponto 5 terços, como que a gente mede essa distância aqui? Fazendo a conta x menos 5 terços. Eu estou falando que essa distância, ela está ficando cada vez menor, ou seja, cada vez mais próxima de zero. Então, esse denominador aqui está ficando cada vez mais próximo de zero. Só que ele está ficando cada vez mais próximo de zero, mais positivo. Então, 1 dividido por um valor cada vez mais próximo de zero, o resultado disso aqui é mais infinito. E você tem mais infinito vezes um número, que é 1 terço. Então, 1 terço vezes mais infinito, o resultado disso é mais infinito. Tá? Então, como que fica agora o meu limite aqui? A minha estratégia é separar esse produto. Eu sei que se tiver algum problema, vamos ver, a minha estratégia é separar isso daqui como um produto e analisar o pacote. Bom, o que eu sei sobre esse limite aqui, desse pedaço aqui? Eu sei que isso daqui é uma função contínua, porque essa raiz quadrada aqui, o valor aqui dentro dela sempre vai assumir valores positivos, porque x ao quadrado é positivo. Multiplico por 2, continua sendo positivo, e eu somo com 1, o resultado é positivo. Então, esse valor aqui dentro da raiz, ele é sempre positivo. Então, eu não tenho problema aqui se a minha raiz está determinada ou não, tá? Então, como ela é uma função contínua, eu sei que calcular o limite dessa raiz quadrada é nada mais do que substituir o valor no ponto. Então, quanto que vai ser o limite de raiz de x ao quadrado, raiz de 2x ao quadrado mais 1, com x tendendo a 5 terços pela direita. Isso aqui é só avaliar a função no ponto. Então, raiz quadrada de 2 vezes 5 terços ao quadrado mais 1. Então, aqui vai dar 2 vezes 25 sobre 9 mais 1, que dá 50 sobre 9. 50 sobre 9 mais 1 dá 59 sobre 9, tá? Então, aqui o resultado dessa raiz eu sei, e eu sei o que acontece com essa função quando os valores de x se aproximam de 5 terços. A gente viu aqui em cima que o resultado disso é infinito. Então, eu tenho um número vezes infinito, que
a gente sabe que o resultado dá infinito. Então, aquilo que eu tinha só o sentimento se tornou verdade. Então, o x igual a 5/3 é uma assíntota vertical do meu gráfico, porque quando eu calculei o limite aqui, o resultado deu infinito. E quando você faz, para você verificar que ela é assíntota vertical, uma das condições tem que ser cumpridas, ou para valores, ou para 5/3 pela direita, ou 5/3 pela esquerda, tá? Então, a gente achou a outra assíntota vertical, deixa eu ver se eu escrevi isso. Então, assíntotas horizontais aqui é o y igual a raiz de 2 sobre 3. Vou escrever aqui. Então, y igual a raiz de 2 sobre 3 e y igual a menos raiz de 2 sobre 3 são as assíntotas horizontais. E x igual a 5/3 é a assíntota vertical. Bom, agora a gente já sabe fazer contas com infinitos, e como a gente sabe fazer contas com a parcela infinito, aí a gente pega e consegue fazer resolve muito problema envolvendo limite, inclusive aquele limite que eu chamo a atenção para vocês, que foi um limite que está na questão 2 da lista 2. Limite de x² mais x menos 6 sobre x menos 2 com x tendendo a 2 pela direita. Então, isso daqui é a estratégia, separo como um produto, x² mais x menos 6, vezes 1 sobre x menos 2, com x tendendo a 2 pela direita. É parecido com o que eu acabei de fazer, porque isso daqui é uma função polinomial, o cálculo do limite dela é só substituir o valor. Então, 2² mais 2 menos 6, o resultado disso daqui é 2², 4, mais 2, 8, 8 menos 6 é 2. E esse limite aqui, o que a gente tem? À medida que o x se aproxima de 2, o meu denominador aqui, x menos 2, ele vai se aproximar de 0. E 1 dividido por um valor que se aproxima de 0, o resultado disso é infinito. Então, você tem um número vezes infinito, o resultado disso é mais infinito. Então, isso daqui é o 2 positivo. Quando você fizer o 2 pela esquerda, você vai achar o resultado menos infinito, tá? Bom, isso daqui marca o fim desse nosso tópico de limites, e é até esse conteúdo que vai fazer parte da prova, tá? A gente tem uma aula de exercícios na quarta-feira, então a gente pode pegar e discutir mais exercícios sobre isso. Eu deixo vocês com alguns avisos aí que são importantes. Então, tchau!